Muito boa noite. Hoje, começando o episódio número 10 do nosso podcast Rumores e Palpites. Eu lembrei agora que eu nunca me apresento, né? Eu sempre apresento o Cauã, sempre apresento o Fábio e eu nunca falo de mim. Prazer, gente. Boa noite, PH. Eu apresentei me apresentei só no primeiro episódio, né? E, bom, Cauã, muito boa noite. Estamos só nós dois nesse começo de podcast. Como estão as coisas por aí? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, senhores, para quem está nos ouvindo aí no horário que você esteja nos ouvindo. Chegamos a 10 episódios ininterruptos, chegamos a 10 episódios sem falhar nenhum. Eu tive um imprevisto, precisei sair no meio de um, mas até agora chegamos a 10 episódios aí. Décimo Exatamente. episódio é brincadeira. Semana que vem, mesmo com o Natal, a gente vai gravar também, não no Natal, lógico, mas vamos gravar um episódiozinho aí também semana que vem. Vamos dar um jeito de gravar sobre os. Vai ter jogo sábado já, essa semana já tem, né? E já esse final de semana tem jogo sábado, tem jogo no dia 25 tem jogo também, tem um Que baita vai botar jogo no que Netflix, é né? No dia isso, 24. Chiefs e Steelers, jogo que pode praticamente selar a seed 1 dos Boa. Chiefs, então. Então vamos gravar que teremos assunto ali, nem que seja uma coisa rapidinha, só para trazer um update. O Fábio deve entrar em algum momento aqui durante nossa gravação. Hoje eu trouxe para a gente discutir um pouco de novo sobre os playoffs, né? Os caminhos estão chegando, né, ao fim, a gente já tem mais times classificados aí garantidos nos playoffs. Acho que a maioria a gente só está vendo ali a posição que vai ficar, né? Não deve mudar tanto. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre os últimos passos para os playoffs. E, de padrão, vamos começar aí com os nossos destaques da semana, né? Fala aí, Carol, qual que é o seu destaque dessa semana? Eu tô até, assim, curioso para saber o que você tem falado. Cara, eu nas últimas semanas eu tenho sido uma pessoa meio negativa, né? Eu sempre tenho trago um destaque negativo e tudo mais. Depois os caras falam algo positivo sobre alguma franquia, eu fico pensando, nossa, eu só trago tragédia. Eu vou começar hoje bem clubista, tá? Eu vou trazer o Green Bay Packers hoje como destaque. Um jogo no Sunday Night Football contra o Seattle Seahawks. Baita jogo dos Packers, uma dominância em cima de uma equipe que vem numa linha de crescimento interessante, no caso de Seattle. A volta do Edgerrin Cooper demonstra que o calouro é o melhor, de longe, disparado, o melhor linebacker do Green Bay Packers hoje. Ele não pode ficar fora dessa defesa. Ele lesionado, fez muita falta essa defesa do Green Bay Packers. A defesa conseguiu pressionar o Geno Smith, conseguiu gerar turnovers, conseguiu anular ali os wide receivers que a gente até comentou. Eu comentei na semana passada ali sobre o Jackson Smith em Digba, como ele poderia ter uma dominância até esse segundo nível da defesa dos Packers ali nos linebackers, e a defesa dos Packers conseguiu conter bem tanto ele quanto o DK. O jogo corrido também não apareceu tanto como vinha aparecendo nas últimas semanas. E no lado ofensivo da bola, mais um jogo muito seguro do Jordan Love, um jogo com rating acima de 100. Romeo Doubs voltando aí do protocolo de concussão, 2 TDs recebidos. Josh Jacobs, no segundo tempo ele deu uma sumida, mas o primeiro tempo exemplar dele, a primeira campanha de 10 jogadas, ele tocou 9 vezes na bola. Consolidado como um dos grandes nomes dos Packers essa semana, nessa temporada também. Então, meu destaque positivo vai para o Green Bay Packers, que seria campeão de algumas divisões dessa liga, e infelizmente nós estamos em terceiro lugar e assim, chance de divisão já foi embora. Acho que os Packers não têm chance de vencer a divisão, mas caminha passos largos aí para os playoffs, e em janeiro a gente vê o que tem. E eu vou trazer um destaque negativo aqui ao senhor Tua Tagovailoa. Que decepção, cara. Assim, eu acompanho o Tua desde a época de Alabama, assisti muito ele em Alabama, e eu tinha muita expectativa de que ele pudesse ser um franchise quarterback sólido, um franchise quarterback que levasse a franquia, que o draftasse a outro patamar. Mas ele, para mim, hoje é um quarterback que vai fazer só o básico, mas vencer os jogos importantes realmente ele não vai vencer. Mais um confronto contra uma equipe que tem a campanha positiva, que ele não consegue vencer, jogou muito mal esse jogo.
ele nem tentou um slide, assim, várias jogadas em que ele mergulhou de cabeça, assim, eu não consigo entender o que passa na cabeça do É Tua. doido, né, cara? Ele não se Cara, preocupa é com o outro. surreal, assim, cara. Tipo, cara, mais uma concussão pode ser final de jogo pra ele, pode final de carreira mesmo, assim. E ele teve um lance que ele mergulha de cabeça, realmente ele vai de cabeça pro lance e você fica pensando, cara, por quê? Assim, a sua concussão, a sua lesão já tirou tanto tempo de jogo, já te tirou tanto tempo de jogo, já prejudicou tanto os Dolphins, e agora nessa última tentativa de playoff dos Dolphins, ele continuou cometendo esses mesmos erros, assim, o jogo com interceptações ridículas assim, do Tua. Eu acho que o Miami Dolphins errou ao estender o contrato do Tua Tagovailoa. Eu acho que o Tua, infelizmente, não vai levar a Miami a lugar nenhum. Assim, pode ser uma equipe que vai brigar por um recorde positivo, mas eu acho que para você bater de frente com o Josh Allen e se tudo der certo, se o New England Patriots Sabia que você fizer a ia falar escolha dele. certa, se o New England Patriots fizer a escolha certa e mandar Jared Mayo embora, o Tua não briga nem contra o meu menino Drake May. O meu menino Drake May vai se tornar ali o principal adversário de Josh Allen nessa divisão. Voltando para Green Bay, o Jacobs, para mim, está sendo uma grande surpresa nessa temporada. Não que ele seja ruim, que ele tenha tido jornadas ruins lá em Las Vegas, mas não achei que ele fosse ser tão relevante assim esse ano quanto ele está sendo. Ele está O surpreendendo. 23, o 23 dele é muito ruim, né? O 23 dele em Las Vegas é uma temporada bem abaixo assim da temporada de 22. 22 ele liderou a liga em jardas, teve excelentes números em Las Vegas. O 2023 dele foi bem abaixo, assim, foi tanto que era uma dúvida. Existia essa dúvida do Jacobs porque ele chega para substituir o Aaron Jones, que é um running back que tem uma característica de receber passes, e o Josh Jacobs não tinha nenhum TD anotado de recepção até essa temporada. Ele teve o primeiro TD anotado dele essa temporada em recepção. Mas é um cara que de novo, é 3 anos mais novo que o Aaron Jones, recebeu o seu contrato e acho que ele está produzindo atrás de uma boa linha ofensiva, ele está sendo abastecido. É uma grata surpresa também. Assim, o começo dele foi um pouco mais lento, assim, ele teve uns fumbles. Essa semana ele até teve um fumble e tudo mais, mas assim, ele vem anotando seus TDs, ele vem ajudando a produzir muito bem esse Green Bay Packers. Sim, é uma surpresa positiva aí. Bom, eu também vou ser clubista essa semana. Eu tô empolgado, não tenho o que falar, mesmo a gente tendo 3 interceptações que foram bem ridículas essa semana do Bowl. A defesa jogou demais. Cara, o Nick Bonito joga muito, cara. Esse cara é um monstro. Entendeu? Ele joga. Ele fez. Se bem que aquela tentativa de troca de passes ali do Colts que gerou uma das interceptações com um touchdown, né? Foi ridículo aquilo, né? Tipo. Não, a jogada, a trick play não dá certo, mas o instinto dele de cortar a linha de passe é o que chama atenção. Sim. De novo, mais uma vez, é a segunda pick six dele nessa temporada em que ele corta essa linha de passe e ele consegue interceptar a bola. O instinto dele é o que chama atenção. A jogada realmente parecia fadada ao fracasso, mas o instinto dele de cruzar ali, de cortar a linha de passe de novo, de perceber que a bola ia voltar e que ele tinha uma chance, ele tenta, é o que chama atenção na jogada, assim. Ele tá atento à jogada, isso mostra muita atenção, instinto, como você colocou. Então, cara, ele é absurdo, ele tá jogando muito. E aquele passe me lembrou muito quando o pessoal falava no futebol, né? Não cruza aquela bola na frente da área, não cruza aquela bola na frente da área, porque é exatamente aquilo, você tá abrindo um puto espaço para, se der errado, o cara vai partir pro gol, vai, no caso ali, partir pro touchdown, né? Então, assim, a defesa de Denver salvando a gente, não que, até que o Bo Nix ali, apesar das interceptações, não foi um jogo horroroso, né? Foi até aceitável. E eu queria colocar 2 destaques negativos, né? O primeiro deles, eu até comentei com vocês no grupo, aquela chamada horrorosa de onside kick do Dan Campbell. Foi bizonho aquilo. Foi bizonho, porque ele não precisava ter feito aquilo. Ele chutava, usava a defesa, fazia a defesa trabalhar,
pegava a bola de volta e empatava o jogo, ganhava o jogo. Agora não, eles pegaram e entregaram um touchdown na mão do time dos Bills, que pra quê? Foi muito burro, ele foi muito burro. Aquela chamada assim é digna de o cara, tipo, entregar a temporada por causa de um negócio idiota. Sabe? Eu tenho até medo deles fazerem um negócio desse nos playoffs. E não, Cauã, eu não vou comprar a sua provocação aí em relação a Detroit. Continuo achando que eles são um dos principais times para estar lá no Super Bowl. Confio neles, quero vê-los lá, mas realmente foi ridículo. Foi ridículo. Eu tenho medo deles apontarem uma dessas no playoffs. E o outro destaque negativo que eu quero deixar aqui é o derretimento dos Chargers nos últimos 3 jogos. Né? Bem no momento que eles precisavam crescer, eles estão à beira de deixar escapar uma classificação. Né? Se Colts, Miami, quem mais pode chegar? Depois a gente vai ver certinho quem pode briga, Bengals, resolverem ganhar os últimos jogos, os Chargers podem ficar fora, dependendo se eles perdem de Denver agora nessa semana. E aí? Já era. Os caras estão deixando derreter agora quando não podia. Então, e eu acho que não é culpa do Herbert também. Vejo ele preocupado nos jogos, ele senta no banco, você vê que ele tá puto, sabe? Que não tá virando, o time não tá, parece que não tá ajudando. Então, para mim, esses são os 2 destaques negativos da semana. Só comentar rapidão os seus destaques. A parte positiva pro Bo, eu acho que é ele conseguir se recuperar mentalmente, assim, ele não afundar mentalmente no jogo após as interceptações, ele conseguiu achar o Cortland Sutton ali, conseguiu dar uma voltada pro jogo, ele não se enterrou, né, nos erros dele, acho que essa é a parte positiva. Outra parte é a defesa de Denver, que continua produzindo. A gente já falou aqui em vários programas como essa defesa, ela às vezes passa meio que por baixo do radar por não ter aquele grande nome, não tem aquele cara que chama tanta atenção ali dentro. Né, o nome que a gente sempre falou, acabou comentando mais, é o Patrick Surtain, mais o Nick Bonito. É um Ed que cresceu muito, assim, se tinha muitas dúvidas com ele saindo de Oklahoma por causa do seu tamanho e do seu peso, ele era considerado um Ed muito leve, né, para jogar na posição, então existiam essas dúvidas com relação a ele, e ele vem conseguindo comprovar que essas dúvidas eram infundáveis e que ele tinha potencial sim para estar na liga. Hoje está jogando muito bem, é um dos grandes nomes da defesa de Denver. E falando dos negativos, a questão dos Chargers é que o jogo corrido, depois da lesão do J.K. Dobbins, ele afundou. Assim, né? O Gus Edwards não consegue produzir da mesma maneira que o J.K. Dobbins vinha produzindo, da mesma maneira que o J.K. Dobbins vinha jogando. E esse time ele é feito para correr com a bola. Né? Então, sem o jogo corrido, o ataque dos Chargers está sofrendo, mesmo tendo um quarterback acima da média como o Justin Herbert, um corpo de recebedores que a gente sabe que é um corpo de recebedores bem fraco, assim, o Led McConkey é o melhor deles ali, o Quentin Johnson é um cara muito irregular, apesar de ter sido uma escolha de primeira rodada, e depois disso é só quitandeiro ali. A defesa contra o jogo terrestre é uma defesa que me preocupa, uma defesa que parece não ter material humano para conseguir parar o jogo terrestre, então enfrentando equipes aí que corram melhor com a bola talvez seja um problema para esses Chargers. A defesa até contra o jogo aéreo é uma defesa que tem conseguido desempenhar, mas o jogo contra o jogo terrestre ela tem sofrido nas últimas semanas, então pode ser um alerta aí para cima dos Chargers. O que fica de positivo para eles é que se eles ganharem de Denver amanhã, né, na quinta-feira, Bengals, Dolphins e Colts perderem, eles estão classificados já. Então, assim, isso Sim. já não vai interferir na vida deles. Mas eu não acredito que isso vai acontecer, até porque os Bengals enfrentam os Browns. Eu acho que pelo menos uma dessas 3 equipes vai vencer. E com relação aos Lions, assim, eu sou sempre um crítico dos Lions aqui. O que me pega nesse Detroit Lions é que parece que as lesões vão afundar esse time, assim, do mesmo jeito que a gente já falou sobre São Francisco esse ano, foi uma equipe que sofreu muito com as lesões. O Detroit Lions ele perdeu agora o seu principal running back. Para mim, o Montgomery ele é o principal running back do Detroit Lions. Sim.
não é o Jahmyr Gibbs. E eu acho que é aí que o Jahmyr Gibbs vai ter que mostrar que ele vale uma escolha de primeira rodada, uma escolha top 15, como ele foi, porque ele vai precisar carregar o piano agora, né? Antes ele dividia muito essas carregadas com o Montgomery. Quem que era o running back 3 lá? Quem que entraria no lugar? O tal de o Sione Vac, um cara assim, é só nego que para mim, né? É só para mim não assim, tabela ali. Para mim são caras que não vão, semana que vem, a partir desse programa eu posso até queimar minha língua assim, mas eu não acho que sejam caras que vão conseguir tirar esse peso do Jahmyr Gibbs que o Montgomery tirava, né? Você perdeu o seu principal defensive tackle, né, o Andy McNeil, é um problema gigantesco, principalmente pensando que você pode enfrentar um Philadelphia Eagles, que é uma equipe que hoje corre muito bem com a bola, o Tampa Bay Buccaneers, uma equipe que o jogo corrido vem melhorando nessa temporada, o próprio Green Bay Packers, uma equipe que hoje corre muito bem com a bola, então você não ter o seu principal jogador parando a corrida é um problema para você. Perder o seu principal corner, né? Mesmo tendo o Terion Arnold, que foi draftado esse ano também na primeira rodada, mas que ainda é um calor e acho que é o principal, se não me engano, é o principal jogador em pass interference da defesa na liga. Assim, o garoto ele cede muitas jardas em faltas, assim, porque às vezes ele acaba gerando muito contato com o wide receiver. Então, assim, perder o Carlton Davis é um problema gigantesco para o Detroit Lions. Essa derrota pode custar, porque assim, a gente estava falando de um Detroit Lions brigando pela seed 1, mas dependendo do que acontecer, esse Detroit Lions pode virar seed 5. Porque hoje a campanha é igual a de Minnesota, eles estão na frente porque tem a vitória no confronto direto, mas na semana 18 as duas equipes se enfrentam em Detroit. Mas vai ser uma situação interessante de se analisar. Assim, a tabela dos Lions ela é mais fácil, né? Os Lions enfrentam os Bears agora essa semana, e os Vikings vão acabar pegando o Seattle, que não é um time melhor que os Bears, apesar de tudo. Então, se essas duas equipes vencem os 3 últimos jogos, os 2 últimos jogos chegam para a semana 18 ali brigando, a gente pode ver um Detroit Lions que a gente cogitava como seed 1, como campeão de divisão, caindo para seed 5, né, tendo que jogar fora de casa. Então, uma situação preocupante para os Lions. Assim, com relação ao onside kick, cara, para mim, eu gosto de treinadores arrojados, eu gosto de caras que acabem optando pelo risco, mas o Dan Campbell, para mim, ele passa um pouco do ponto. Assim, acho que esses confetes que jogam em cima dele, de como ele é maravilhoso, de como ele é ousado, como ele é arrojado, às vezes me parece que isso dá uma subida na cabeça dele, assim, me dá uma subida na chave, tipo, nós conseguimos, então nós vamos fazer. Eu acho que isso pode ser um pouco problemático, realmente. Mas com essa defesa, do jeito que ela está sofrendo, sem tantos jogadores, eu acredito muito que ele vai acabar fazendo cada vez mais essas situações, assim, de quarta para não sei quantas eu vou arriscar, onside kick faltando 15 minutos para acabar o jogo, assim, eu acredito que ele vai acabar optando cada vez mais por essas escolhas, assim, devido à situação da defesa dele hoje estar dizimada, assim. O Detroit Lions é uma equipe que você olha e fica pensando assim, cara, como vão sobreviver, assim. Uma coisa que o pessoal até comentou na transmissão é, tipo, se fosse na regra passada, né, que você podia fazer um onside kick sem anunciar, você ainda consegue entender, né? Porque você pega de surpresa, tem a questão da corrida, né? Que podia sair antes. Você anuncia uma jogada num momento que você não precisava, beleza, estava acabando o quarto já, mas tinha tempo para defesa trabalhar, recuperar a bola e ir para cima. E o ataque deles é bom, eles têm armas para isso. E aí você pega, dá de graça um touchdown para os caras ali, porque foi de graça aquilo, né? E a chance de dar errado é muito maior do que dar certo. Então, isso que eu acho que é a diferença entre ser arrojado e às vezes ser burro, né? Você tá abrindo mão para tentar uma sorte. Você tá jogando na roleta, né? Você tá colocando tudo na roleta ali e achando que vai cair um dos números no meio de 90 números possíveis. Então, eu achei assim péssimo. Já vi várias chamadas horríveis aí de quarta descida, mas essa, assim, eu não entendi. Para mim foi assim descabido, porque eles tinham acabado de marcar. Aí você fala, bom, agora eles vão segurar o time e vão conseguir virar o jogo. Não, eles abrem mão da possibilidade de colocar a defesa deles em campo.
Acho que péssimo, foi assim, horrível. Mas, aí até continuando, né, nesse tema, vamos falar aqui dos playoffs que estão chegando. A gente falou um pouco na outra semana, né, também sobre playoffs, mas agora a gente está mais desenhado já o caminho. Tem algumas pequenas definições para acontecer, tem alguns times que ainda estão brigando, tem aí, como a gente falou, os Chargers derretendo um pouco, tal. Mas eu queria saber de você aqui, quem que você acha que chega forte mesmo, assim, que tipo, a gente tem, por exemplo, Kansas City que tá com o Mahomes machucado aí, que não sabe se vai jogar essa semana, mas ele provavelmente deve se recuperar a tempo dos playoffs. A gente tem Buffalo chegando com Josh Allen afiadíssimo, né? A gente tem Lamar Jackson aí tentando mostrar o trabalho em Baltimore, sei lá, temos várias armas, temos Detroit aí aparecendo com lesões, que nem você colocou. Quem que aparece mais forte? Dos dois lados, AFC e NFC, quem que você acha que aparece mais forte? E quem que são os underdogs aí? Quem que aparece, pode aparecer como surpresa de fato? E eu não quero ouvir o óbvio que é Denver. Eu quero ouvir realmente quem que pode aparecer, quem que é o azarão que tá entrando nessa festa. Cara, pensando assim em conferência americana, né, a gente já tem ali quase os 4 campeões de divisão definidos. Sábado a gente pode definir ali o último, né? Se os Steelers vencem em Baltimore, eles garantem o título da divisão. Esse Kansas City, eu já falei há umas 2 semanas atrás, assim, eu venho batendo nessa tecla, me preocupa muito essa linha ofensiva dos Chiefs. O Mahomes apanhou bastante esse último jogo contra Cleveland, a ponto até de sair lesionado. Não voltou porque o time não precisou dele realmente, né? Os Browns acabaram que não fizeram frente aos Chiefs. Mas é uma equipe sempre muito complicada de você apostar contra, de você dizer que eles não vão brigar, mas eu acho que isso é um problema que a gente já conversou, a gente conversa nos nossos grupos e já falamos aqui, assim, a linha ofensiva ela é um ponto muito crucial do jogo. O Mahomes ele é incrível, ele é fora da curva, ele é o melhor quarterback da liga, ele é tudo isso. Mas você não ter tempo para lançar, você não ter a paz suficiente para lançar, isso é uma coisa que ela afeta qualquer quarterback. Óbvio que ele é um cara que lança fora de base, ele lança em movimento, ele tem vários pontos que, mesmo com uma linha ofensiva mais porosa, ele consegue resolver. Mas esse ataque dos Chiefs essa temporada ele ainda é um ataque que não engrenou muito por isso também. Assim, o Mahomes não tem tempo de desenvolver a jogada, as chamadas não tem tido tempo de desenvolver para o Mahomes executá-las, né? Uhum. Então, eu acho que isso pode ser uma coisa que para os playoffs pode ser muito perigoso para o Patrick Mahomes, assim, essas pontas das linhas, assim. O left tackle trouxeram agora o DJ Humphries de novo, ele está machucado. É um problema muito grande você não ter essa estabilidade, né, na sua linha ofensiva. Para mim, hoje a equipe mais quente no momento da Conferência Americana é o Buffalo Bills, assim, mesmo tendo uma derrota na semana retrasada para os Rams. Mas, cara, o Josh Allen ele tá pegando fogo, ele tá jogando demais, assim, os números dele são incríveis e eu acho que ele tá conseguindo mascarar até mesmo eu não vou nem dizer a falta de talento, mas vou dizer a falta de nomes que esse ataque tem, né? A gente sempre falou que ele não tem um corpo de wide receivers tão chamativo, né? Quando você olha para um Bengals que tem Jamar Chase e T. Higgins, você olha para o próprio New York Jets, que a gente sempre fala mal aqui, mas que tem lá um Davante Adams e um Garrett Wilson, nomes que acabam trazendo um certo respeito, um certo peso, e o Buffalo Bills hoje não tem, mas esse jogo ele conseguiu colocar os running backs para jogar. Os seus dois tight o Kincaid e o Dawson Knox também apareceram melhor, então ele vem conseguindo trabalhar esse jogo. Então acho que hoje a equipe mais quente do momento é o Buffalo Bills, não adianta, assim, a equipe que você olha. Esses Steelers, a gente já conversou aqui, eu sempre falo que eu não confio em Pittsburgh, porque eu não confio na profundidade desse ataque, eu não confio que esse ataque seja capaz de decidir jogos. Eu acho que os Steelers são uma equipe que vão para frente quando a sua defesa decidir os jogos para eles. O ataque, ele não consegue, o Russell Wilson não é mais aquele Russell Wilson, ele não... Até esse último jogo, acho que ele não jogou tão mal, mas assim, a falta que o George Pickens faz nesse ataque já diz muita coisa sobre por que esse time dos Steelers ainda é uma equipe que carece de talento. Assim, a linha ofensiva não jogou tão bem essa semana. O jogo corrido não apareceu, como a gente já falou. E eu até comentei na semana passada que eu queria muito ver
os Eagles, se o jogo corrido não entrasse, e os Steelers, se o jogo corrido não entrasse, porque eram duas equipes muito parecidas nesse sentido, equipes que necessitam que o jogo corrido funcione para que os seus quarterbacks achem o seu ritmo, achem. A diferença é que os Eagles têm um poderio ofensivo maior, né? Você olha para um ataque que tem A.J. Brown e Devonta Smith, enquanto os Steelers têm Calvin Austin, Van Jefferson, assim, é triste olhar. O próprio Mike Williams, que depois da troca apareceu ali naquele TD contra os Commanders e depois é um cara que você não ouve falar, assim, é um time muito pobre, principalmente no corpo de recebedores. Você tem ali o Tyrene, o Pat Fryman, mas assim, sem o George Pickens, essa equipe é uma equipe que o ataque aéreo não funciona, não vai para frente. E, infelizmente, isso carece. Assim, se você tiver um dia que a sua defesa não brilhe tanto, ela não decida jogos para você, infelizmente isso vai acabar te machucando, como foi nessa última semana contra os Eagles. Apesar de TJ Watt ter forçado fumble, ter sacks, assim, de novo, continua jogando incrivelmente bem o TJ Watt, mas quando você enfrentar uma equipe de maior talento, Sim. a tendência é que essa equipe te vença. Houston é uma equipe que eu não confio, assim, acho que é o tipo do campeão de divisão, que eles estão sendo campeão de divisão porque o resto da divisão é muito ruim, assim, a AFC Sul é horrorosa, prova disso que deve ter dois times praticamente draftando no top 5 ano que vem, e um Colts que, infelizmente, não vai, assim, o O Anthony que Richardson, aconteceu com o nosso menino Richardson? assim, o Anthony Richardson, eu lavei minhas mãos, assim, cara. É um cara que, infelizmente, ele não consegue demonstrar evolução, ele não consegue jogar bem. É muito passe completo, é muito erro de leitura, é muita inconsistência. Aí o nosso glorioso Jonathan Taylor vai e me faz aquela pataquada no domingo, cara, de soltar a bola, assim, sabe? Tem coisas que você vê de uma franquia que você fala, cara, não é possível que essa equipe queira brigar por pós-temporada, que essa equipe queira jogar a pós-temporada, porque isso é o tipo de coisa que não pode acontecer. Então, os Texans são uma equipe que hoje estão sendo campeões de divisão porque são a casa mais arrumadinha ali dentro das outras, dentro dessa divisão, assim, mas o jogo corrido, se ele não funciona também, prejudica os Texans. A linha ofensiva de Houston, ela é horrorosa, assim, a gente falou da linha ofensiva dos Chiefs, mas a linha de Houston é uma das piores da liga, assim, uma das piores da liga. O CJ Stroud, ele tá demonstrando uma regressão à média, assim, porque o que ele apresentou ano passado foi algo muito fora da curva para um calouro, então não adianta, qualquer coisa que ele apresente diferente vai ser uma regressão, porque o que ele fez no ano passado foi surreal, né? Uhum. Hoje, dos nossos classificados ao wild card, assim, que a gente teria, né? Baltimore, Denver e Los Angeles, né? Os Chargers, para mim seria a aposta de Baltimore, assim, acho que o Lamar ele precisa dar essa resposta para todo mundo de eu sou um franchise quarterback, eu venço nos playoffs, eu não sou só um cara que vai ser MVP da temporada regular e quando chegar na hora do vamos ver, eu não vou apresentar nada. Então acho que até esse jogo de sábado, assim, para mim, acho que é um jogo importante para o Lamar para vencer os Steelers, procurar também ser campeão de divisão, que eu acho que jogar em casa faz diferença, assim, você poder enfrentar uma equipe, né, na sua casa faz diferença. Denver e Los Angeles, cara, acho que para mim são duas equipes que estão muito no lucro já, assim, de estarem na pós-temporada. Eu não vi essas duas equipes brigando por pós-temporada. Não vi, achava que Denver precisava entender o que tinha no Bo Nix. Essa que era a grande realidade. Tipo assim, quem vai ser o Bo Nix? Vai ser um franchise quarterback? Vai ser um cara que vai jogar mais ou menos? O que ele vai ser? Mas eu acho que ele vem demonstrando que ele sim pode ser um franchise quarterback na liga. Uma defesa muito forte. Então, acho que Denver, para mim, já meio que indo para os playoffs, e mesmo que caia no wild card, assim, a não sei que seja uma pancada tipo que tomou de Miami ano passado, 70, alguma coisa, assim, uma coisa meio vexatória, coisa que eu não acho que vai acontecer, já tá muito no lucro, assim. Os Chargers, a mesma coisa também, é outra franquia que carece de muito talento, muito talento. A gente comentou ali nos seus destaques negativos, como uma defesa que contra o jogo corrido sofre, um ataque que precisa de recebedores, assim, o Gus Edwards não consegue jogar, mas assim, também eu acho que o Justin Herbert ele precisa ser mais cobrado, assim, eu acho que o Justin Herbert, pelo talento que ele tem e pelo dinheiro que ele ganha, ele precisa começar a colocar esse time mais embaixo do braço e falar daqui que eu vou resolver. Eu gosto muito do Herbert, gosto dele desde a época de Oregon, desde que ele começou, desde o processo pré-draft dele. Mas eu acho que ele precisa começar a botar na mesa e falar assim, cara, eu vou resolver esse jogo aqui, deixa comigo que eu resolvo. Eu vou dar um jeito de resolver, mesmo que as coisas não estejam indo tão bem assim.
E eu acho que ele ainda peca muito, assim, acho que ele não conseguiu virar essa chave. Eu acho que se ele virar essa chave, a vida dos Chargers vão acabar sendo uma vida mais fácil, assim, se ele virar, falar assim, não, agora realmente eu sou o cara que põe o time nas costas e vou. Esse Bengals, assim, é uma equipe que, para mim os playoffs da Conferência Americana já estão fechados, assim, eu não acho que Cincinnati vai conseguir essa vaga, a não sei que os Chargers derretam de uma maneira que eu não acredito que vai acontecer, assim, porque eu acho que o Harbaugh não vai permitir que essa equipe decaia tanto quanto a gente imagina que ela possa decair. Os Bengals, para mim, poderiam ser uma equipe que tem poderio ofensivo para machucar as equipes ali. Mas a defesa, a gente viu essa defesa sofrer contra o nosso poderoso Tennessee Titans no último domingo, né? Então, assim, só aí a gente consegue ter uma noção de como essa defesa é ruim. Então, assim, para mim, hoje, dentro da Conferência Americana, o principal candidato é o Buffalo Bills. Eu acho que é muito difícil você tirar essa imagem. Os Chiefs, para mim, são o segundo time ali, porque não adianta você é bicampeão, você tem o Patrick Mahomes. E para mim, o Baltimore Ravens pode ser a equipe não, menos favorita ali entre elas. Assim, eu acho que eu não consigo olhar para falar assim, cara, tem essa franquia aqui que se bobear todo mundo. Os Steelers é que nem eu falei, eu acho que precisa muito de uma tempestade perfeita. Assim, cara, O a Steelers defesa empolgou um jogou. pouco mais, né? Algumas semanas atrás a gente estava um pouco mais empolgado com os Steelers, acho. Contra a Mas defesa assim, eu muito vi. avassalador e o ataque ainda estava respondendo de alguma forma. Isso, assim, a gente, né, a gente tem episódios aí de torcedores dos Steelers bem empolgados, bem felizes com a franquia, mas como eu falei, eu não consigo confiar porque eu não confio nesse ataque dos Steelers. Falta talento, falta material humano, assim. Então, por mais que a defesa resista, cara, chega uma hora que a sua defesa vai cansar, que a sua defesa vai sofrer. Precisa juntar os Bengals com os Steelers, né? Porque um tem um Isso, ataque e outro tem uma exatamente. Assim, defesa, e aí fazer um time de playoffs. se você pega o ataque dos Bengals e coloca nesse time do Pittsburgh Steelers com essa defesa, cara, você está falando de uma equipe muito, mas muito favorita ao Super Bowl. Assim, chega a ser surreal, mas infelizmente não é possível, né? E, cara, falando de conferência nacional, assim, eu acho que os Eagles hoje, para mim, acho não, assim, eu já falei umas 2 semanas atrás, semana passada eu falei, né, quando a gente veio conversar sobre a questão de melhores times da AFC e da NFC. Para mim, o Philadelphia Eagles hoje ele é o melhor time da Conferência Nacional. Assim, é um time que está mais inteiro, né? Um time que não tem sofrido tanto com lesões. Eu só fiquei assim um pouco não chateado, mas eu fiquei, né? A gente teve o episódio do AJ Brown umas 2 semanas reclamando que ele não estava recebendo targets, que isso, que aquilo. Eu achei só um time muito sem personalidade, assim. Nesse domingo, a bola indo direto para AJ Brown, ó, alimente sua diva, né? Deixa a diva falar e nós vamos entregar a bola para ele, assim. Eu achei só um tanto quanto sem personalidade do seu Siriane e amigos, assim, o cara veio a mídia reclamar, então agora vamos dar targets para ele, assim. Cara, joga o jogo, você faz parte da engrenagem, assim, e às vezes essas franquias para mim elas dão assim esse termômetro de que somos muito reféns desses caras, assim. Então, meu, não tá satisfeito, irmão, né? Não posso fazer nada, assim, né? Você faz parte da engrenagem, você faz parte do jogo. Se tiver target, teve, se não teve, não tem, irmão. Então, assim, esse jogo ficou muito claro, assim, que a reclamação surtiu efeito, né? Assim como no jogo de São Francisco, a mesma coisa. Muitos targets pro Debo, a diferença é que o AJ Brown produziu e o Debo não, né? Tem um que segura a Mas, bola e o outro não. exatamente, essas são as diferenças, mas assim, as divas reclamaram e foram atendidas, né, de maneira pronta, já foram atendidas assim de maneira rápida. Os Lions eu ainda acho que é uma equipe que tem potencial, tem talento para brigar pela conferência, pela ida ao Super Bowl, mas eu acho que as ousadias do Dan Campbell e as lesões dos Lions, eu acho que são coisas que para mim podem tirar os Lions dessa briga um pouco, assim. O Minnesota Vikings é uma equipe interessante, assim, né, cara? A gente já falou várias vezes, assim, como o Sam Darnold dele não é um cara confiável, você confia ou não confia no Sam Darnold, e ele tá jogando bem, né? Ele tá jogando bem até. Mas, de novo, é o Sam Darnold, eu não consigo olhar para esse Vikings e falar, cara, com o Sam Darnold, essa equipe, eu não consigo olhar para essa equipe e falar assim, putz, eu vou confiar no Vikings.
O Justin Jefferson é incrível, o Jordan Addison também é um excelente wide receiver 2, mas a falta do jogo corrido acho que pode ser uma coisa que pode prejudicar o Minnesota Vikings. O Aaron Jones foi para lá esse ano e ele não tem conseguido correr com a bola. Depois eles trocaram pelo Cam Akers lá do Houston Texans e a mesma coisa, o Akers também não consegue correr com a bola. Então é uma equipe que tem falhado nisso, então acaba que você fica muito unidimensional e você estar unidimensional faz com que você se torne previsível para as defesas. E o Darnold, assim, apesar dele estar jogando bem, ele pode virar a chave em um momento e ele te fornecer aí 3, 4 interceptações e você ficar olhando e pensando, então assim, mas eu acho que é uma equipe que a defesa está jogando muito bem, mesmo sem ter. A defesa de Vikings e Broncos são duas defesas muito parecidas nesse sentido, assim, são defesas que estão produzindo muito, estão entregando muito, e elas são defesas que passam meio que por baixo do radar porque não tem aquele grande nome, né? Não tem aquele grande cara que você vai falar assim, nossa, fulano de tal joga lá. Não, são defesas assim bem operárias, assim, mas são defesas que estão jogando muito bem. A defesa dos Vikings tá jogando bem, mas eu, assim, esse último jogo ali de segunda-feira contra os Bears, eu olhei e falei, cara, eu sempre vou querer que meu rival de divisão se dê mal, assim, mas mesmo olhando por cima, eu falo, meu, eu não consigo olhar para esse Vikings e falar assim, ó, oh, vou confiar no Minnesota Vikings. É difícil confiar num time que tem Sam Darnold lançando a bola, ainda que ele esteja É, jogando. exato, então assim, É um eu cara que tenho. você olha e fala, ele vai fazer uma merda a qualquer momento. Então, Apesar de que na próxima intertemporada ele vai ganhar bastante dinheiro, eu sou muito cético assim, ao Sam Darnold. Assim, você não faz ideia de como eu tô feliz que o Bo Nix tá dando certo, porque é a cara de Denver oferecer uma bolada pra esse maluco, tá ligado? Numa intertemporada por eu, quarterback. Era off topic, assim, que a gente vai discutir isso quando chegar, mas assim, para mim o Sam Darnold é o cara que vem para tirar uns 40 milhãozinhos por aí nessa Nossa. faixa, cara. Alguma franquia vai pagar essa faixa de dinheiro para ele, assim, porque ele já tá nos playoffs, os Vikings já estão classificados. E tem uma chance real de ser campeão de divisão, né? Como a gente comentou ali um pouquinho antes. Alguma chance dos Vikings pagarem isso pra ele? Não, Mesmo com o J.J. McCarthy lá, porque pode ser que ele precise de um tempo aí para se adaptar à liga. eu acho difícil porque você não consegue pagar o Justin Jefferson. O projeto Vikings, para mim, é total um projeto. Precisamos de um quarterback calouro para que a gente monte a espinha dorsal em volta dele. Então você logo vai ter o contrato do Edson para renovar, você pagou, apesar da lesão, né, você pagou ali o seu left tackle, que acabou se lesionado, mas pagou. Então, assim, para você poder montar a sua estrutura de um time que é competitivo, de um time que é vencedor hoje, o Minnesota Vikings precisa de um contrato de calouro. Não ficar com o Kirk Cousins era porque a lesão do Cousins proporcionou que eles estivessem numa melhor posição de draft, né? Ou seja, numa classe em que você tinha nomes mais interessantes, e porque não tinha como você pagar o que o Cousins queria, e você pagar Jefferson, depois pagar o Jordan Addison. Então, o Minnesota Vikings não tinha essa condição. Assim, eu acho muito difícil o Sam Darnold ficar em Minnesota, a não ser que ele aceite um contrato muito pequeno, coisa que eu não acho que ele vai aceitar e nem devo aceitar, porque ele tá jogando, tá fazendo o dele e cada um corre pelo Sim. seu. Eu acho muito difícil, alguém vai pagar. Você vai ter um Jets, que para mim é uma franquia que pode pensar nisso. Tennessee é uma franquia. Eu não ficaria nem um pouco surpreso do New Orleans Saints fazer uma loucura dessa, assim, apesar de eu achar que o Saints é uma franquia que precisa imediatamente começar o seu rebuild, né, começar a reconstruir sua franquia. Eu não ficaria surpreso de ver o New Orleans Saints fazendo isso. Então, acho que existem franquias no mercado que vão acabar pagando isso para o Sam Darnold, mas eu não acho que seja o Minnesota Vikings. Para mim, o projeto é o JJ, Uhum. até porque, assim, se o Sam Darnold deu certo com o Kevin O'Connell, para mim o JJ McCarthy é um cara que pode dar certo com o Kevin O'Connell. Ele já tem uma estrutura muito interessante, uma linha ofensiva boa. Eu acho que precisa resolver essa questão do jogo corrido, que os Vikings precisam melhorar o seu jogo corrido. Mas você ter um cara como Justin Jefferson e Jordan Addison, mais um TJ Hawkinson, ou seja, você ter essa estrutura para você poder lançar a bola, já te ajuda bastante, né? Então, eu acho que não vejo assim o Minnesota Vikings pagando. Assim, eu acho muito difícil, cara. Teria que ser uma coisa, ó, esquece. O JJ McCarthy não volta nessa temporada, ele não vai conseguir jogar. A lesão no joelho é muito pior do que a gente imaginava. Assim. Fora isso, eu não consigo ver o Minnesota Vikings. Para mim, o Darnold vai ganhar isso em Tennessee, vai ganhar
Eu acho que Nova York, ele só se for o Jets, mas assim, eu acho que ele vai acabar ganhando em alguma franquia que vá fazer esse processo de ponte, assim, de ó, vamos ficar com o cara aqui 1, 2 anos enquanto a gente desenvolve um QB dessa classe, que é uma classe. A próxima classe é uma classe que ela precisa ser desenvolvida, ela precisa de mais tempo para maturar. Então, você ter um Sam Darnold ali jogando próximo do que ele jogou esse ano, não sei se ele vai conseguir voltar, isso tudo vai depender da franquia que ele for, mas jogando ali, pensando em 8, 9 vitórias, deixando o time brigando por playoffs, eu acho que é o caminho para o Sam Darnold e para a franquia que acabe contratando ele, assim. Os Bucks, para mim, é uma equipe que está crescendo no momento certo, assim, no momento Ia de falar crescimento deles. do Tampa Bay Buccaneers. O jogo corrido que ano passado era um dos piores da liga, esse ano é um dos melhores da liga. Venceu um jogo esse domingo que eu apostei neles, mas assim, era um jogo bem complicado, assim, enfrentar uma defesa forte, uma equipe que também está com recorde positivo, que era os Chargers, mas assim, conseguiu vencer jogando bem. O Mike Evans mostra que ele é um cara muito fora da curva, que ele é um cara muito underrated, né, assim, né? As pessoas às vezes meio que esquecem como o Mike Evans é bom pra cacete, cara, como joga o Mike Evans, assim, é, o Buck Irving para mim mostrando que, putz, que ele é um baita de um running back, que ele pode sim ser o running back dessa equipe, o Baker jogando, o estilo Baker, ele vai ter a sua interceptação aqui, vai ter um passe incrível ali, isso é o Baker Mayfield, não adianta, quando você, hoje, ter o Baker Mayfield é entender o que é o Baker Mayfield, e ele é isso daí. Ele vai acertar uma, vai errar outra, mas isso é o Baker, assim, o espírito de competição dele é incrível, ele vai estar ali movendo o seu time de maneira que a gente... Né? Eu, O Washington... eu tava falando, desculpa até te interromper antes Não, de pode... vou trocar de time, né? Tampa é um time que eu acho que tem tudo para surpreender, porque o Godwin deve voltar para os playoffs, né? A Acho que não. expectativa é que ele voltasse, que ele ficasse, pelo menos, tipo, a expectativa era que ele voltasse para os playoffs, né? Então, se ele voltar, é mais uma arma. E eles estão jogando bem, eles ganharam muito bem esse jogo desse final de semana. Então, eu vejo como um time que pode surpreender aí, que pode chegar. Eu troquei até a tela porque eu acho que a NFC está decidida já. Vai mudar só a posição dos times, mas não vai mudar quem vai entrar ali, né, nos playoffs. Acho que vai ser isso aí. Eu acho que a gente tem um ano assim de playoffs assim bem uma situação de talvez nas 2 últimas semanas seja meio que cumprir tabela para todo mundo, assim. Acho que existe muito essa situação, né? A gente tem ali Eagles e Commanders que vão decidir a divisão esse final de semana também. Né? Se os Eagles vencerem, também levam a divisão, mesmo caso dos Steelers contra os Ravens. Mas o Commanders, para mim, é uma equipe que também dificilmente vai perder essa vaga, assim. Eu sei que tem o Atlanta Falcons ali pensando, olhando de longe, agora com essa troca de quarterback, né? O Kirk indo para o banco e o Michael Penix vindo para jogo. Mas eu acho muito difícil que, apesar da tabela, né, eles enfrentam os Giants, enquanto os Commanders vão enfrentar os Eagles. Mas eu acho que é um pouco difícil a situação de Atlanta ali. Eu acho que tá meio que fechado ali, é meio que isso, assim, é só decidir quem vai ser seed 5, 6 e 7, a divisão ali, no caso, a NFC Oeste, que tá essa bagunça de parece que Seattle vai ganhar, mas agora Seattle já não é mais o líder da divisão já virou Los Angeles, eles ainda têm um jogo entre eles na última semana, ou seja, pode ser um jogo pegado ali, pode ser um jogo interessante para eles. É o Arizona Cardinals que venceu esse final de semana. É uma equipe que fica ali meio que olhando de longe, mas eu também não confio nesse Arizona Cardinals. Eu acho que os playoffs em si, assim, as equipes que vão, as franquias que vão, elas já estão meio que fechadas aí, assim, eu acho muito difícil que mude, né? Mas a gente vai ficar ali só nessa questão de ser seed 5, 6, 7, no caso ali Sim. de Bucks e Rams ser 3 ou 4, né? E esse Lions que a gente falou assim, o Lions pode ser uma equipe que a gente está falando de ser seed 1 hoje, ela pode terminar lá na semana 18 com seed 5. Né? Se a chave inverter para os Lions, aí seria uma situação complicada para eles. É, Mas eu não acho que entrar uma franquia nova, eu também não acho que vai entrar assim. Eu acho que vai ser essa tabela que a gente está olhando ali, esse cenário de playoffs, são essas franquias que vão estar ali em janeiro brigando mesmo. Não consigo achar
Eu acho que também não, foi o que eu disse, eu acho que não vai mudar. Os Cardinals, eu cansei de apostar neles, eu defendi muito eles nessa temporada já, cansei de defender, apesar de gostar do time, achar que é um time que dá para mostrar mais ali. E eu, junto com o Tampa, acho que outro time que pode surpreender, porque tá ali, tá crescendo, são os Rams. Eu acho que eles putz, tem um ataque lindo ali. Acho que dá para ter uma defesa boa, acho que dá para eles surpreenderem também. É Me que, preocupa a secundária dos Rams. mas se eles pegarem aí, o que me preocupa agora é a classificação do jeito que tá. Eles pegando o Minnesota, talvez ele seja pesado logo de cara, né? Mas Mas assim, vou te falar que no cenário de hoje, Rams contra Vikings em Los Angeles, eu apostaria muito mais nos Rams do que nos Vikings, assim. Apesar de estar ele tem jogando um clubismo, bem. né? Não, não, é porque, cara, assim, de um lado tem o Sam Darnold, do outro tem o Matt Stafford, cara. A principal posição tá ali, assim, eu acho que. E já se enfrentaram essa temporada e os Rams ganharam, né? Apesar daquele jogo ser um dos jogos em que o Darnold estava começando ali um processo de má fase, né? Mas eu acho que realmente não é um confronto que você vai querer ter, né? Enfrentar o Minnesota Vikings aí que pode terminar campeão de divisão ou pode ser o Seed 5, mas é um confronto que eu confesso que olhando assim, me preocupa essas big plays que a equipe toma, me preocupa a secundária do Los Angeles Rams, assim, é uma secundária que me preocupa bastante, pensando que você vai enfrentar hoje, né? Hoje estaria enfrentando Justin Jefferson, Jordan Addison, TJ Hawkinson, ou seja, está enfrentando um corpo de recebedores muito talentoso, que vai te queimar, que vai te causar problemas em qualquer Sim. momento. Mas pensando na chavinha também, assim, pensando, putz, em quem você confia mais, Matthew Stafford ou Sam Darnold? Putz, não tem como não confiar mais no Matthew Stafford. Mas é um cenário interessante. Para mim, de novo, vai parecer clubismo e tudo mais. Mas para mim, uma equipe que começa um crescimento, uma equipe que pode ser que dentro dessa conferência nacional belisque alguma coisa de novo, apronte para cima de alguma franquia de novo, é o Green Bay Packers. Assim, é uma franquia que a equipe parece começar a engrenar, é uma das ótimas linhas ofensivas da liga, um jogo corrido funcionando, o Jordan Love mais saudável, assim, os piores jogos do Love foram ali depois da lesão da semana 1 contra os Eagles, ele que jogou contra Vikings, o jogo contra os Lions, e que ele acabou sendo bem consequente, mas assim, você via que nitidamente estava incomodando, o joelho não estava legal, ele não estava conseguindo plantar os pés como ele precisa. Os Packers para mim hoje são uma equipe que, olhando assim, comendo por fora, dependendo do cenário, né, podendo essa briga, porque assim, a gente falou aqui sobre Lions e Vikings brigar pela divisão, seed 5, ou seed 2, ou seed 1, mas os Packers enfrentam os Vikings ainda, e se vencerem pode acabar tomando um seed 5 dos Vikings, ou seja, os Vikings, jogaria os Vikings para enfrentar Tampa e os Packers iriam enfrentar Los Angeles, ou seja, a Talvez não grande seja questão, bom essa troca, hein? Acho que eu eu prefiro acho que é enfrentar. melhor. Não, eu prefiro enfrentar Los Angeles. A secundária de Los Angeles, eu prefiro enfrentar ela, assim. Eu acho que o Matthew Stafford pipoca com os Packers. O Matthew Stafford sempre pipoca contra o Green Bay. Cara, assim, acho que não tem, assim, eu acho que para mim hoje os Packers só não podem ser seed 7, assim. Eu acho que enfrentar o Lions ou o Eagles já de cara é um complicador bem grande, assim. Você enfrentar duas equipes que são muito boas, que são muito talentosas, apesar de eu achar que o Philadelphia Eagles ainda vai acabar com o seed 1 dessa temporada, assim. Eu acho que os Eagles estão num momento muito bom e eu acho que os Lions, infelizmente, as lesões vão acabar pesando, apesar da tabela dos Lions não ser uma tabela tão complicada. Mas eu acho que essas lesões, esses jogadores importantes que estão fazendo, que vão começar a fazer ainda mais falta, eu acho que vai acabar sendo um complicador para esse Detroit Lions. Assim. Justo. Boa. Bom, vamos para os palpites dessa semana? Não, tem a tabela, né? Você não trouxe a nossa tabela de palpite, né? Meu amigo, eu não vou trazer a tabela exatamente, mas eu vou falar os números aqui. Só porque.
Eu quero deixar muito claro que vocês podem auditar depois, se vocês quiserem. Nossos ouvintes podem depois conferir. Eu sei que eu estou liderando. 97 acertos para mim, 96 para o Fábio e 94 para o Acauã. E por que o Acauã está atrás? Porque a Acauã é o maior torcedor do New England Patriots. Né? Ele apostou em todas as vitórias. Se o Patriots tivesse a campanha que a Acauã quer, entendeu? Que ele torceu para ter, teríamos um novo Tom Brady ali. É Super Bowl. Entendeu? Porque ele só apostou em vitória de New England. A única que ele apostou derrota, New England venceu. Então, é assim, surreal. Então, a Cauã só está perdendo por conta desse crédito que deu a New England. Não, mas em minha defesa, vários jogos eram jogos vencíveis para os Patriots. Tá? É verdade. Algumas apostas foram ousadas? As apostas foram ousadas, isso é fato. Semana passada eu apostei nos Browns contra os Chiefs. Então, assim, já diria Thiago André, o nosso lema é ousadia e alegria. Mas, assim, vários jogos dos Patriots que eu apostei nos Patriots eram jogos que, se tivesse terminado em vitória para New England, não seria uma coisa que você ia falar assim, meu Deus, os Patriots venceram esse jogo. Não. Você vai falar, ganharam. Né? O Fábio, que torce pro time e não confiou nessas vitórias, cara. Mas é que o Fábio é um ser humano muito racional, entende? Ele não se deixa tomar por emoções. E eu já falei várias vezes aqui, já falei nos nossos grupos, a gente já teve essa conversa, cara. O Drake May mora no meu coração, entendeu? Então, eu aposto esse menino é bom pra cacete. De novo, já falei lá no começo. New England Patriots, pelo amor de Deus, mandem o Jared May embora. Tragam um head coach decente para esse menino. Vocês têm um diamante nas mãos, vocês têm um jogador que tem potencial para ser o franchise quarterback, mas o Jared May é atraso de vida, é atraso de tempo. Então, por favor, mandem ele embora. Mas as minhas apostas dos Patriots foram apostas fundamentadas, eram apostas que tinham um sentido. Né? Tá certo. Vídeo, o que eu falei semana passada? Eu falei do Marvin Harrison Jr. O Christian Gonzalez botou o senhor possível calor ofensivo do ano, que todo mundo pintava, né? Marvin Harrison Jr., nosso querido amigo Fábio estava com ele engatilhado para a escolha número 1 da nossa Dynasty desde o ano passado. Christian Gonzalez chegou em casa esse domingo, tirou a chave do carro, tirou a carteira e tirou o Marvin Harrison Jr. do bolso. O Marvin Harrison Jr. não conseguiu jogar contra Christian Gonzalez, ou seja, tem coisas boas aí. O problema é que, cara, é triste. Assim, se eu fosse torcedor de New England, é muito triste ver a falta de talento dessa equipe. Dói os olhos, dói de ver esse time jogar. Assim, a linha ofensiva é horrorosa, o corpo de recebedores. Kishon Boutte é titular nessa equipe, assim, eu fico preocupado porque tinha um menino que foi para lá esse ano, o Javon Baker, que é um cara que eu achava que ele tinha potencial para ser o wide 1 dessa equipe, e ele não consegue jogar, então assim, ou ele treina muito mal, ou sei lá, ele bateu na mãe de Jared May, alguma coisa assim, cara, porque ele é muito melhor que o Kishon Boutte, e o Kishon Boutte é titular dessa equipe, e o Javon Baker não consegue jogar. Mas falta muito talento nessa equipe. Então, assim, o ano que vem que vai ter um salary cap, vai ter uma das equipes que mais tem dinheiro no que vem na próxima off-season. Eu espero que os Patriots, além de mandar o Jared May embora, consigam reforçar essa equipe, porque o potencial tá ali. Meu menino tá ali, ele tem potencial para ser o rival do Josh Allen nessa divisão. Tá certo. Vai apostar neles essa semana? Não, essa semana não dá, né? Pô, essa semana daí a gente também tem que ter juízo, né? Pô, a gente tem que ter juízo. Sei lá, né? Tô só perguntando. Eu quero só fazer uma observação rápida aqui. Eu falei o quê sobre os jogadores que deviam ir para o banco? Quem foi o jogador que eu falei que devia ir para o banco e me criticaram? Eu não critiquei, eu falei que existia sentido. Barkley foi bem essa semana? Nem sei, nem vi essa semana. As ligas que eu jogo, eu tava de bye. Não fez nem 10 pontos. Ou tava eliminado ou tava de bye. Então essa semana eu fiquei meio off de fantasy, assim. Então eu começo a me estressar a partir de amanhã. Mas assim, essa semana eu tava meio off de fantasy. Meu time tá uma desgraça, velho. Uma desgraça. Eu vou tomar um cacete nessa semana.
Mas não quero nem falar sobre isso essa semana. Mas vamos lá, né? A gente abre a semana amanhã com um jogaço. Bo Nix contra Justin Herbert. O Sr. Fábio não apareceu e não mandou os Não palpites, mandou né? os palpites, mas a gente marca depois o dele aqui. Eu vou de Denver, né? Lógico. O jogo é em Los Angeles. É em Los Angeles. At Chargers. Quer dizer, né, é de qualquer torcida que vá para lá que os Chargers não tem torcida. Putz. Difícil assim. Eu quero ir com os Chargers, mas ao mesmo tempo eu posto em Denver. Chargers! Nossa, tá certo. Lembraremos disso, viu? Baltimore. Eu não tô indo na. Deixa eu ir no que tá projetado, que eu tô com outra tabela aqui projetada. Mas vamos para Houston e Kansas City. Em Kansas. Kansas. Eu fui de Houston. Não, eu vou de Kansas. Houston. Eu não consigo confiar nessa equipe do Houston Texas ainda. O ataque, para mim, é um ataque que eu tenho muitas dúvidas dessa equipe. Ravens, Pittsburgh e Baltimore Ravens. Baltimore também. Nossa, esse jogo vai ser. Ou vai ser um massacre dos Falcons, ou vai ser horrível o jogo. Giants e Falcons. Em Falcons. Essa é a estreia do nosso menino, né? Michael Penix Jr. estreando na NFL como quarterback titular. Eu vou de Falcons, cara, porque eu não sei se vai ser o Tim Boyle, eu não sei se vai ser o Drew Lock, eu não sei quem vai ser o quarterback dos Giants. E eu não sei o que eu faço no meu fantasy, se eu deixo o Mooney no time ou não, porque ele nunca jogou com o Penix. Eu não sei o que vai acontecer. Os reportes têm falado que o Michael Penix vem treinando com o time titular já há algumas semanas. Assim, Mas não fala se ele utilizou muito o Mooney ou não. Eu acho que é o tipo do jogo, e eu acho que a partir de agora mesmo, porque isso é uma característica do Michael Penix, tá? O Michael Penix, ele sempre foi um cara que tinha o passe em profundidade como a sua principal arma. Então, o Ray McLeod e o Darnell Mooney são caras que vão precisar aparecer mais para que o melhor lado do Michael Penix ele possa surgir, que é esse cara do passe em profundidade, esse cara que estica jogadas, né? Porque tem um braço capaz de fazer essas jogadas. Então eu acho que para o Darnell Mooney é um cara interessante de ser o seu quarterback nesse momento. Eu não sei se eles já vão ter essa química toda jogando juntos. Mas eu acho que pensando no jogo do Darnell Mooney, pensando em produção e tudo mais, eu acho que pode ser interessante essa vinda do Michael Penix. Assim, acho que para o Mooney era muito pior ficar o Kirk Cousins como titular. Eu tô pensando muito ainda, tô refletindo, amanhã eu decido. Arizona e Carolina. Eu vou de Arizona. Nossa, o Bryce Young jogou mal esse último domingo, né? Meu Deus do céu. Eu vou de Arizona, cara, apesar de, assim, de novo, se semana que vem a gente chegar aqui e tiver os Panthers tiverem vencido esse jogo, eu não vou ficar nem um pouco surpreso também. Bom, esse aqui é o jogo que você com certeza vai focar, né? Detroit e Chicago. Nossa, que jogo horroroso, né? Assim, o que Detroit. esse Chicago Bears faz é bizarro, assim. Detroit, acho muito difícil que Detroit não vença esse jogo. Não tem nem como. Se perder esse jogo, aposenta. Desiste, entrega a vaga para outro time. Não tem como. Não tem como, senhor. Que o Caleb Willis está jogando mal também, hein? Minhas armas. Olha, assim, quero dizer nada, hein? Tennessee e Indianápolis. Nossa, esse jogo, cara. Outro jogo vai ser, nossa, uma desgraça. Lá em Colts, Nossa, lá em Indianápolis. Anthony Richardson contra Mason Rudolph. Vai ser um jogo sensacional. Eu vou de Tennessee, Colts. eu vou de Colts também. Opa! Eu falei errado, desculpa, gente. Eu vou de Colts. Mas assim, também, acho que a defesa de Tennessee é plenamente capaz de ganhar esse jogo, assim, porque esse ataque dos Colts é um ataque que não me inspira confiança. Rams e Jets, eu vou de Rams. Eu vou de Rams. Apesar de que o Aaron Rodgers e Davante Adams apareceram para a temporada, hein, esse último domingo. Baita jogo dos dois. Não serviu de nada, só para deixar os Jets mais longe do top 5 do draft. Mas apareceram para a temporada.
Quase 300 jardas o Davante. Foi bizonho, né? Bizonho. Muito. Eagles e Commanders. Eu vou de Eagles. Eu vou de Eagles também. Eu tô tentando falar antes pra galera não falar que eu tô jogando com o regulamento. O regulamento eu acho. Não, isso é a atitude do nosso mas é o Fábio que faz isso. Eu não faço. Ele não é ousado, nosso Fábio. Ele é muito pé no chão, assim. Bengals e Browns. Eu vou de Bengals. Bengals, o James Winston vai jogar, vai ser o Dorian Thompson-Robinson, assim, para mim os Browns e Giants, assim, nitidamente no modo tank, né, assim, no modo vamos perder o suficiente agora para melhorar o nosso... Eu tava vendo agora, antes da gente começar a gravar, o James Winston foi pro banco, né? Dorian Thompson-Robinson vai ser titular. Cara, inclusive esse é outro problema que eu tenho, porque o Njoku é meu tight end, eu não sei. Então, se você tem um reserva, eu postaria no seu reserva. Se bem que assim... É o Cade Otton, meu reserva, mas também então, não tem ido bem nas últimas semanas. Então eu não sei o que eu faço. Os Bucks jogam contra Dallas, né? Eu não sei. Dallas tem mas se bem que assim, se bem que também contra essa defesa dos Bengals, pode ser que o Njoku produza, assim, acho... O Tennessee Titans produziu contra essa defesa dos Bengals, cara, assim, acho difícil que o Njoku não tenha pelo menos ali 4, 5 recepções, pelo menos um TD. Ele é muito fora da curva como um dos melhores jogadores desse ataque, assim, ainda mais se você não vai ter o Nick Chubb lesionado, né? Fora da temporada. Eu acho que pode ser que apareça um passezinho aqui, um passezinho ali. Assim. Se fosse contra outra defesa, eu até falaria para tirar o Njoku, mas contra essa defesa dos Bengals, eu acho muito difícil não ter alguma produção. Vou analisar ainda também. Seahawks e Vikings. Eu vou de Vikings. Eu vou de Vikings também, assim. Não confio nem um pouco nesse time de Seattle. Patriots e Bills. Bills. Achei que você ia apostar no Seahawks. Eu também vou de Bills. Eu não preciso nem falar. A gente também tem que ser realista, né? Os jogos que eu apostei nos Patriots. Outro jogo merda na rodada. Jacksonville. Nossa, esse jogo não vai dar. Ainda bem que é domingo, vai ter Red Zone, porque senão ninguém ia ver. Se fosse um jogo isolado. Eu não sei se vai ter torcedor do estádio nesse jogo, assim, cara. Se bem que é Las Vegas, né? Las Vegas sempre tem alguém para ver, né? Então, o estádio é novo. Vai lá para fazer uma experiência. Eu vou de Jacksonville, tá? Só para deixar claro. Eu vou de Jaguars também, assim. Apesar de ser dois times horrorosos, mas eu acho que o Mac Jones ainda é um pouquinho mais capaz que o Desmond Ridder, né? São Francisco e Miami. Eu vou Miami. de Miami. Boa. 2 de Miami. É um time com recorde negativo, né? Daí o Tua ganha. Se tivesse recorde positivo, era a vitória de São Francisco. Tampa e Dallas. Eu vou de Tampa. Tampa também. Se bem que, assim, para mim, esse jogo é muito importante pro emprego do Mike McCarthy. Se ele vencer esse jogo em Dallas, para mim, ele volta pro ano que vem como treinador. Dallas tem dado uma melhorada, mas acho que não vai dar. Assim, o Rico Dodson jogou bem. O jogo é em Tampa, né? Não é em Dallas. Eu acho que Tampa é melhor, mas assim, para mim é o tipo do jogo que se Dallas vence, o Mike McCarthy garante o emprego dele pro ano que vem. E para fechar a rodada, o vosso time, né? Jogando em casa contra Nola. Os Green Bay. Você vai. Packers, né? Imaginei que você não ia contra o seu time. Vencer para garantir de vez a vaga nos playoffs. E esse time de New Orleans também é horroroso. É isso aí. Bom, senhora Cauã, o Fábio não conseguiu entrar. A gente pede desculpa aos nossos queridos espectadores pela falta do nosso comentarista que se diz o mais sensato. Mas realmente tivemos problemas técnicos com ele aqui. Ele estava tomando um vinho especial. Então, queria deixar um recado especial aqui. A gente descobriu essa semana que a gente tem uma ouvinte, na minha empresa, inclusive, que comentou
né, eu não vou expor aqui o nome dela, mas que ela até pediu para a gente fazer uma análise dos shows do intervalo do Super Bowl. Né? Então, acho que é um bom tema para off-season a gente fazer um ranking, um power ranking. Na semana do Super Bowl, na semana do Super Bowl, para aproveitar que é o momento desse hype todo, que é o show do intervalo. Semana do Super Bowl, no episódio daquela semana, a gente faz uma tier list aqui, um power rank de shows do Super Bowl aí Eu acho uma boa. pra galera também, assim, para trazer também não só. Até porque semana do Super Bowl você vai falar o quê? Sobre os dois times e acabou, né? Palpite do Super Bowl, não tem muita coisa na semana do Super Bowl pra você falar. A não ser falar, olha, fulano é favorito, ciclano não nem tanto. A não ser que o Green Bay Packers esteja lá, tá, senhores? Daí é um episódio completamente diferente. Aí, não vai, tá? Desculpa, se for Denver contra Green Bay, os senhores aí podem ver o quê? Um episódio completamente diferente aqui. Que daí você teria um representante de cada franquia, porque o Fábio, infelizmente, vai demorar um pouquinho para chegar lá. Vai. Ele já gastou a cota dele antes da gente ter esse programa aqui. Senão também seria insuportável. Ainda bem, ia ser insuportável mesmo. Não dá. Mas é isso aí. Eu agradeço a todos que nos aguentaram até esse momento. Peço de novo desculpas pela ausência do Fábio. Na próxima, ele com certeza vai estar aí com a gente. No Natal ele vai aparecer. Oi? No Natal ele aparece, vestido de Papai Noel. Sigam a gente nas redes, não esqueçam, a gente ainda está com a promoção ali, quando a gente atingir 1.000 seguidores, 1.000 inscritos no canal, nós vamos sortear a Jersey, então compartilhem aí nosso podcast e tragam as críticas, os comentários, os temas que vocês querem que a gente discuta, e é isso aí, gente. Cauã, muito obrigado de novo pela parceria aí, pela companhia essa noite, e nos vemos na semana que vem. Senhores, boa noite, né? Obrigado aí mais uma vez por estarem nos dando a chance de adentrar as vossas casas, aparelhos celulares e afins. Muito obrigado. Comentem, critiquem, cornetem, falem o que for, mas estejam aqui semana que vem de volta. Um beijo e tchau. Valeu. Até mais.